Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé nesse momento e abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, texto no qual nós vamos iniciar uma série de mensagens neste mês de fevereiro, particularmente nas manhãs de fevereiro, que tem como título Creio Logo, fazendo uma alusão à famosa frase de René Descartes, penso, logo existo. Fizemos esta série, a equipe pastoral, Creio Logo, e por conta daquilo que nós cremos, iniciaremos uma série de mensagens dizendo exatamente aquilo que nós, porque cremos, devemos fazer, e aqui no caso específico deste domingo, Creio Logo, anuncio que só há um Deus. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos, capítulo 17, eu gostaria de ler com você esse texto da Sagrada Escritura, você que está aqui e também você que está participando conosco pela internet. Atos, capítulo 17, verso 16 em diante, diz assim a palavra de Deus. Enquanto Paulo os esperava, referindo-se a Silas e Timóteo, que tinham ficado em Bereia, uma outra cidade. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse quem quer ou o que quer dizer esse tagarela. E outros diziam, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Que Deus abençoe sua palavra. Amém. Vamos orar juntos, queridos. Ó Deus amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rogamos a Tua bênção sobre nós nessa hora, em que iremos ministrar a Tua palavra, palavra que foi inspirada pelo Teu Espírito, e que este mesmo Espírito, nesta hora, venha iluminar os nossos corações, tanto o meu como dos meus irmãos e irmãs, que estão aqui neste lugar ou em qualquer outro lugar onde estão participando deste culto, pela internet, pela TV, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, porque de fato Tu podes, na verdade só Tu podes, fazer com que compreendamos a Tua palavra, para além do nosso intelecto, da nossa cognição. Portanto, abre o nosso entendimento de maneira salvífica, abençoadora, santificadora, para aqueles que possam ouvir, ouçam, que porque cremos, logo anunciamos que só há um Deus. Portanto, abençoa-nos e fala o nosso coração, é o que nós oramos juntos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Se você me perguntasse a que eu compararia o grande mundo da internet, eu diria que é como um grande mercado de ideias. Só que ideias virtuais e contemporâneas, que em nada
diferem daqueles mercados das cidades do Império Romano no primeiro século, quando Paulo e os apóstolos pregavam. Por exemplo, como esta ágora, que é o nome grego para praça onde Paulo estava em Atenas. Assim era em Atenas, capital do saber da cultura helênica, assim era aos arredores da biblioteca de Alexandria, no Egito, ou nas vias romanas que ligavam homens, ideias e, eventualmente, deuses, ou supostos deuses. Naquela época, portanto, não de maneira virtual, mas de maneira presencial, os pregoeiros e anunciadores do mundo antigo repercutiam as mesmas, como hoje se vê, 4 grandes e possíveis visões de mundo que nós podemos ter hoje, ou cosmovisões. Aquilo que era antes, de alguma forma, virtualmente se replica hoje. E como nós iremos ver nessa ilustração que você acaba de ver projetada e paulatinamente vai ser posta para você, é possível ver o mundo pelo menos de 4 maneiras diferentes. A primeira delas, e que nós chamamos de uma maneira ateísta de ver o mundo, é a maneira pelo qual nós, ou alguns, entendem o mundo absolutamente abstraído de qualquer divindade. No primeiro século da era cristã, bem como hoje no mundo virtual, há pessoas que podem e creem que podem pensar na vida e no mundo sem absoluta e nenhuma referência a Deus. Na verdade, nos dias atuais, a população de pessoas que se dizem descrentes de qualquer divindade, ateias ou agnósticas, cresce tanto quanto as principais religiões do mundo. Uma maneira de ver o mundo sem Deus tem peculiaridades próprias. Não há lugar para o sobrenatural, não há lugar para o milagre, e alguns afirmam, inclusive, que não há lugar para a moral nem a ética. Haja vista que, se eu não creio que alguém vai me pedir contas de tudo o que eu digo e de tudo o que eu faço, por que fazer o que é certo, por que fazer o que é correto, por que fazer o que é justo? É melhor fazer o que lhe dá prazer. Uma segunda maneira que naquela época e hoje também se vê o mundo é aquilo que nós chamamos de panteísmo. Essa vai para a direção oposta. Se o ateísmo retira Deus de toda a esfera humana, o panteísmo inclui Deus em todo e qualquer aspecto humano. A palavra panteísmo vem da ideia de panta, em grego, pans, paz, panta, são palavras que significam tudo, todas as coisas, e teísmo, obviamente, é crença, é a ideia passada, histórica, antiga ou atual, de que Deus é uma força cósmica, uma presença divina em todos os lugares, interpenetrando todas as esferas humanas, se revelando e sendo plenamente Deus em todos os seres vivos e em todos os lugares. Esse conceito, eventualmente bastante difundido hoje, é aquele que faz com que as pessoas tenham uma relação meio subjetiva com este possível Deus, seja ele quem for, nome quem quer que o coloque. É uma ideia de que esse Deus é um Deus que está presente nas pessoas, nas coisas, nos animais, nos seres vivos, e que este Deus está ali para apenas e tão somente impulsionar a vida. Ele não é um Deus pessoal, ele não tem vontade, ele não se revela, ele não tem sentimentos, não tem emoções, nada o agrada ou desagrada. Portanto, de alguma forma, é um Deus bastante palatável para os dias de hoje, porque você não compromete-se com alguém nem com algo, você simplesmente deixa a coisa acontecer de maneira panteísta. A terceira maneira de ver naquela época e nos dias de hoje também é aquilo que a gente chama de deísmo, com D maiúsculo. É a ideia sim que existe um Deus pessoal, não etéreo como o panteísmo, mas que esse Deus, se um dia criou, como de fato criou, se abstraiu, se omitiu, saiu do mundo e não intervém no mundo. Portanto, deu um relógio ou uma corda no relógio das leis naturais e elas, por si mesmo, vão se encaixando. É uma ideia de um Deus com quem você também não
precisa ter nenhum relacionamento pessoal, porque ele não está presente hoje. Ele esteve presente no ato da criação, mas há muito tempo deixou que as coisas acontecessem na medida em que as leis naturais fossem se processando. Depois dessas 3 visões, existe uma que é a nossa, como cristãos, que nós chamamos de teísmo, com T, que é a ideia, sim, que existe um Deus Criador, que é distinto da criação, que se revela, criou todas as coisas e ainda hoje mantém todas as coisas, pela palavra do seu poder, é um Deus que intervém, é um Deus cuja providência, dirigindo todas as coisas, mostra que Ele é soberano, e também é um Deus que opera, eventualmente, milagres, para além daquilo que é natural que aconteça. É um Deus que intervém. Quando você olha esse texto que nós acabamos de ler, você vê uma praça de ideias, porque os atenienses e gregos, visitantes daquela cidade, não tinham outra coisa a fazer a não ser estar naquela cidade debatendo sobre a vida e sobre os deuses. E você quase consegue ver de maneira física aquilo que virtualmente você vê na internet. Coloque a palavra Deus, por exemplo, num buscador de qualquer site, e você vai encontrar várias definições de Deus, várias visões de mundo, em que Deus tem várias perspectivas e várias características. Tudo é Deus, Deus é tudo. Na primeira mensagem desta série que nós começamos hoje, creio, logo anuncio, nós vamos falar sobre o anúncio que faz toda a diferença a partir da crença que há um só Deus como sendo a mãe de todas as crenças. O filósofo George Mavrodes, que escreveu o livro Belief in God, Crença em Deus, em 1970, diz o seguinte: fornecer ao homem uma estrutura conceitual no qual ele possa ver toda a sua vida como sendo vivida na presença de Deus, é como ensinar um homem a ler um manuscrito que lhe é estranho. Nós podemos lhe dar a chave da interpretação, um código para decifrar a vida. Se ele crer em nós, então ele pode entender essa inscrição e ler a vida de uma maneira completa, sempre a partir desse código. Mas o teste mesmo, para verificar se ele realmente aprendeu como ler o manuscrito, é quando você dá outras inscrições que estão espalhadas ao redor do mundo, e ele vai ter que usar esse código. Se ele puder então lê-las, ele aprendeu essa linguagem e ele está sujeito àquilo que o código ajudar a entender. Mas se não, ele não vai entender porque que todas essas coisas só podem ser lidas a partir desse código. Ele chama esse código de cosmovisão, é a maneira como vemos todas as coisas. E nesse mesmo sentido, outro escritor chamado Ronald Nash, em seu livro Cosmovisões em Conflito, escolhendo o cristianismo no mercado de ideias, afirma o seguinte, usando uma outra metáfora: os óculos corretos podem colocar o mundo num foco mais claro, e a cosmovisão correta pode funcionar em muito da mesma forma. Quando alguém olha para o mundo a partir de uma perspectiva de uma cosmovisão errada, o mundo não faz muito sentido para ele. O que ele pensa faz sentido de fato se ele tiver as lentes certas para ver aquilo que ele precisa ver. Colocar então essas lentes corretas é possibilitar a alguém ver o mundo através de uma cosmovisão correta. E isso tem repercussões em casa, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos e em tudo que essa pessoa precisa entender sobre a vida, sobre os eventos, sobre a ideia, sobre si mesmo. Em outras palavras, nesse momento aqui, nós vamos tentar colocar lentes que sejam aquilo que o reverendo Davi Charles Gomes, chanceler da Universidade de Mackenzie, chama de lentes teorreferentes, ou seja, lentes que tenham Deus como a referência para ler a vida e ler o mundo. E aí eu gostaria de chamá-lo novamente ao texto que nós lemos, porque tudo isso que eu introduzi tem tudo a ver com aquilo que Paulo presenciou em Atenas. Você percebe que quando Paulo esperava em Atenas,
o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. A cidade de Atenas é o grande símbolo da cultura e da filosofia helênica, filosofia grega, tanto quanto Roma era o símbolo antigo do poderio romano, que sucedera à Grécia como poder hegemônico ali na bacia do mar Mediterrâneo. Se as falanges romanas, conhecidas pelo seu poderio bélico, faziam parte da ideia de um exército inexpugnável, as ideias gregas dominavam igualmente mentes e corações de muitos povos. As pessoas eram romanas porque estavam no império, mas pensavam como gregos, porque a Grécia dominava pela língua e pela cultura e pela filosofia a Roma de então. Quando Paulo está em em Atenas, Atenas já não é mais aquela cidade do apogeu do século 3 ou 4 antes de Cristo, quando Péricles, o seu grande gestor, fez com que Atenas se tornasse uma espécie de farol das ideias para o mundo antigo. Alguma coisa tinha acontecido e provavelmente aquelas duas escolas filosóficas, os epicureus e os estoicos, que são mencionados logo aqui no versículo 18, faziam parte de uma outra fase da filosofia grega que tinha se misturado assim de maneira trágica com o mero misticismo, a idolatria ou a superstição. Eles viviam uma política dominada por Roma, uma cultura dominada pelos gregos, mas uma visão de mundo dominada pelo panteão, onde Zeus e aqueles deuses gregos, dominavam sobre cada aspecto da vida. Um trecho que lemos, o apóstolo Paulo estava esperando em Atenas por 2 dos seus companheiros que tinham ficado na cidade de Bereia. Nós vemos isso nos versículos anteriores ao versículo 16. E enquanto eles chegavam, Paulo passeava na ágora, naquela praça, e percebia em cada canto, em cada lugar, estátuas de deuses, e esses deuses tinham nomes. Esses supostos deuses faziam parte daquelas 12 grandes divindades do panteão grego. Talvez Zeus estivesse ali, que era casado com Hera, Apolo, que era o deus do sol, Poseidon, que era o deus do mar, Afrodite, que era a deusa do amor, e Palas Atenas da sabedoria, e aí muitos outros. Havia tantos deuses, mas tantos deuses, que Petrônio, um escritor satírico romano da época de Nero, por volta do ano 64, dizia que era mais fácil achar um deus em Atenas do que um homem. Havia tantos deuses, mas tantos deuses, que para eles não incorrerem na suposta ira de algum deus, eles então erigem uma coluna, sem nenhuma estátua em cima, e na base daquela coluna coloca a seguinte expressão, agnoskoteo, que significa ao Deus desconhecido. Paulo então está passeando naquela praça, e enquanto ele está passeando naquela praça, ele começa a se indignar. O texto diz que o sentimento de Paulo era um sentimento de revolta, porque ele estava vendo que aquela filosofia grega se misturara com a mitologia e com a superstição, de modo que aqueles que se inculcavam por sábios, como o próprio Paulo diz, escrevendo aos Romanos, haviam se tornado loucos e tinham mudado a glória de Deus incorruptível em semelhança de homens corruptíveis, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. E essa era a razão, porque paralelamente ao declínio da influência da cultura de Atenas, também começou um declínio da influência moral de Atenas. Em outras palavras, Atenas não apenas era uma cidade que tinha esquecido de Deus e, como consequência disso, pela cosmovisão de que Deus, o Deus único e verdadeiro, não era o único verdadeiro, mas eram vários deuses. Esses deuses que tinham os seus caprichos e paixões guiavam as decisões morais e éticas. E obviamente que quando você tem deuses feitos à sua imagem e semelhança, e não você feito à imagem e semelhança de Deus, como é o relato bíblico,
Então você começa a determinar para o Deus aquilo que Ele vai determinar para você. E então as paixões e concupiscências mais terríveis começaram a graçar em Atenas. Diz o texto de Paulo escrevendo aos Romanos que foi essa a razão porque Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Essas são as palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos a partir do capítulo 1, verso 18. Quando Paulo então sente aquela revolta, aquela tristeza, aquela náusea espiritual, ele então se prepara para, conversando com as pessoas, anunciar a pessoa de Jesus ressurreto. E é justamente quando ele começa conversando na praça, no mercado de ideias, introduzindo a ideia de que existe um só Deus verdadeiro, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que esses dois grupos de filósofos, epicureus e estoicos, tomam conhecimento nos vários alpendres que aquela praça tinha, onde os filósofos ficavam ali falando e os transeuntes paravam para ouvir suas ideias, que alguma coisa precisava ser feita com relação àquele pregoeiro. E aí eles chamam Paulo, tiram Paulo da ágora, a praça, e levam para o outro lugar em Atenas chamado Areópago, ou Colina de Marte, um dos deuses onde as grandes decisões eram tomadas. Portanto, quando Paulo sai da ágora e vai para o Areópago, simbolicamente ele sai do mercado de ideias, onde qualquer pessoa podia dizer qualquer coisa, para um lugar onde as ideias dele seriam escrutinadas, julgadas, discernidas, aceitas ou rejeitadas, contrapostas ou assimiladas. E é exatamente esse processo, quando você virtualmente pega um celular e vai interagir, ou um computador, e vai interagir com esse mercado de ideias do mundo virtual, desde que você fique calado e deixe cada um pensar o que quiser e colocar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo da maneira que achar, está ótimo. Faz parte da nossa época aquilo que a gente chama de relativismo. Cada um tem a sua verdade e fique feliz com ela. Mas quando você começa a soltar crenças, como por exemplo essa, de que existe um só Deus, em qualquer fórum de debate, em qualquer grupo de WhatsApp, em qualquer lugar de rede social, imediatamente estoicos e epicureus dos dias de hoje tiram você da ágora e colocam você no Areópago. Tiram você do lugar onde as ideias supostamente seriam livres e colocam você no lugar de patrulhamento ideológico. Então as suas ideias começam a ser escrutinadas, enquadradas e dissecadas. E é exatamente este mesmo processo que acontece com Paulo aqui em Atenas, no capítulo 17. Portanto, mudam as pessoas e as criaturas, mas as tendências são as mesmas. O mundo do século I e o mercado de ideias do século I é este mesmo mundo, formado por estes mesmos homens que se incomodam com essa ideia que existe um só Deus. Porém, Paulo, ao ser interposto por aqueles homens, diz o texto, que levanta-se no meio do Areópago, verso 22, e de maneira formal vai apresentar a sua tese. Ele então se dirige àqueles homens de maneira formal e diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, ele falava dos altares e as oferendas, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido, e é a partir desse ponto de contato com a cultura que Paulo agora estava abordando. Ele diz: pois este Deus desconhecido, que tem um altar, mas não tem alguém sobre ele, é justamente esse que eu vos anuncio, porque vocês adoram sem conhecer, e esse que eu conheço, vocês não adoram. É a partir daí que Paulo então faz um anúncio que faz toda a diferença.
E qual é o anúncio que faz toda a diferença? É o anúncio que há um só Deus. Queridos, eu estou plenamente convencido que hoje, se você se posicionar falando ou fazendo qualquer coisa na sua vida que expresse uma cosmovisão que não seja ateísta, que não seja panteísta, que não seja deísta, mas que seja teísta, que crê num só Deus revelado em Jesus Cristo, você vai ser tirado da ágora para o areópago, e aí você precisará fazer um anúncio que faz toda a diferença. E é esse anúncio que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. O pastor Tiago apostou comigo que eu não falo em meia hora, mas até agora só foi a introdução. Mas eu vou conseguir, Tiago, se Deus quiser. O primeiro anúncio que faz toda a diferença é o anúncio que tira ou que torna o Deus desconhecido em um Criador reconhecido. Preste atenção. O anúncio que faz toda a diferença, que Paulo faz e que eu e você precisamos fazer, é um anúncio que faz toda a diferença, porque tira ou torna o Deus desconhecido em um Criador reconhecido. E isso faz toda a diferença. O costume usual de Paulo, você vai observar, que era um homem que transitava em toda a sabedoria entre o mundo da filosofia grega, do poder romano e da religião judaica, era de continuar usando a sinagoga, que ele aprendeu desde criança a frequentar, e a praça pública, ambas a fim de anunciar de fazer o seu anúncio. Algo que simbolicamente também já nos diz exatamente qual é a nossa dupla militância. Está aqui, por exemplo, no domingo pela manhã, o ambiente do nosso culto, o ambiente da nossa adoração, do nosso aprendizado, mas também está lá na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, na praça, anunciando aquilo que Paulo anunciou. O verso 17 diz que, diante da sua indignação com o estado espiritual da cidade, veja aí a expressão, por isso, ele dissertava, verso 17, na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, que são os prosélitos, aqueles que não nasceram judeus, mas interessavam-se pelo judaísmo, mas também na praça, e isso todos os dias, entre os que se encontravam ali. Essa dupla militância de Paulo é bastante simbólica. Na sinagoga para judeus e prosélitos, ele demonstrava que o Deus que eles conheciam havia se tornado carne, habitado entre nós para nos salvar dos nossos pecados. O livro de Atos é cheio de discursos e pregações de Paulo nas sinagogas. E como na sinagoga havia judeus interessados no judaísmo, que já criam que há um só Deus, que havia revelado a sua vontade na lei de Moisés, Paulo não se preocupava em demonstrar que havia esse Deus. Ele partia da crença que eles já tinham, e o que ele adicionava era o fato de que esse Deus havia se tornado carne e habitado entre nós em Jesus Cristo. Mas quando ele vai para as ágoras ou para as praças da Grécia, diante de filósofos epicureus e estoicos, a postura dele é diferente. Deus não era desconhecido pelos judeus, mas o conhecimento que eles tinham era limitado, como ainda hoje é, ao Antigo Testamento, de maneira reduzida. Eles não conseguiam ver, por exemplo, e não conseguem, o cumprimento das profecias messiânicas em Jesus Cristo. No caso dos gregos, gentios, filósofos, epicureus e estoicos, Paulo falava, preste bem atenção, a quem pretendia conhecer os mistérios da vida e dos deuses. Mas pretendiam conhecer não a partir da revelação, como os judeus diziam crer, mas a partir da especulação filosófica. Paulo os reconhece, verso 17, como acentuadamente religiosos. Lá na frente, no verso 27, ele diz que eram como tateando, pudessem procurar e achar Deus. Mas era para eles um Deus desconhecido, e eles reconhecem isso. Porque entre os altares eles erigem um e diz que esse Deus é um Deus desconhecido. Em outras palavras, eles eram aquilo que nós chamamos modernamente de agnósticos. O agnóstico é ateu é diferente do ateu por uma pequena sutileza. O ateu afirma, não há Deus. O agnóstico supõe a existência dele, mas nem prova que ele existe, nem desprova, dizendo assim, que ele não existe. Em outras palavras,
ele coloca Deus sob suspeita. Talvez exista, e se existir, então é melhor colocar um altar e dizer ao Deus supostamente existente, mas verdadeiramente desconhecido, agnostor teu. Deus então era desconhecido pelos gregos, que no máximo supunham a existência dele. Para eles, Paulo era chamado de um tagarela. Veja aí no verso 18, que alguns dos filósofos epicureus e históricos contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela. Quando você vai para o Novo Testamento grego, você descobre que essa palavra tagarela é a palavra espermólogos. E antes que você tenha alguma ideia aí, pela fonética da palavra, esperma em grego é semente. Os espermólogos eram aqueles que viviam nas praças, nas ágoras, recolhendo pequenas porções que caíam das bancas daqueles que vendiam frutas e verduras. Eles coletavam aqui, coletavam acolá e faziam a sua feirinha. E eram chamados de maneira irônica e pejorativa de espermólogos. Nesse mercado de ideias, com grandes banquetas de várias ideias, epicureus, estoicos e tantos outros, eles olham para Paulo e dizem assim: é um espermólogo. Fica pegando um pedacinho dessa filosofia aqui, um pedacinho daquela filosofia ali, junta com aquela outra ideia aqui, mistura tudo e fica como um tagarela aqui, falando sem sentido e sem nexo. É assim que eles chamam Paulo. Demonstrava assim o orgulho dos epicureus e estoicos ao xingarem Paulo, porque eles não conseguiam entender uma coisa que é fundamental e que o cristianismo oferece, que é a possibilidade de integrar conhecimento. Paulo não estava catando pedacinhos de conhecimento, ele estava pegando esse conhecimento e integrando dentro de uma cosmovisão, coisa que os gregos não conseguiam fazer. E por isso eles faziam aquilo que a gente chama que é o contrário no pensamento, a defragmentação. É quando eles não conseguem conceber que existe um só Deus Criador e para cada fenômeno da natureza eles dão o nome de um Deus. Você entendeu agora porque que na mitologia grega precisa haver um Deus do raio, um Deus da água, um Deus da terra, um Deus do fogo? É porque mesmo Zeus, o maior dos deuses, não é o Deus que realmente consegue integrar todos os fenômenos da natureza como expressões da sua ação na natureza. Paulo então pega todos aqueles pensamentos e ao invés de estar defragmentando, ele está integrando esses pensamentos. Mas para eles, dentro do orgulho da filosofia deles, eles viam Paulo como um espermólogo, um sujeito que catava pensamento alheio. Em outras palavras, contaminados pelo politeísmo religioso, eles só conseguiam entender Paulo como um coletor de ideias diferentes. A eles parecia, se você olhar direitinho no texto, que Paulo era um pregador de estranhos deuses. Verso 18. Ele diz, eles dizem, parece pregador de estranhos deuses. E eles dão até o nome desses supostos deuses, Jesus e Anastasias, que significa ressurreição em grego. Para eles, Jesus e Anastasias era como Ísis e Cibele, dois deuses. Como aqueles deuses consortes, marido e mulher, como Zeus e Hera, da mitologia grega, egípcia, romana, porque na cabeça deles, é isso que eu quero que os irmãos entendam, como não existia, como não criam na existência de um único Deus, eles fragmentavam o conhecimento, algo muito parecido com o que existe hoje, quando as pessoas tentam dizer para você, que aquilo que você crê dentro da igreja não deveria influenciar aquilo que você vive e faz no trabalho e na escola, porque ali é um outro campo, fé é algo privado. Essa fragmentação era o que os tagarelas, ou melhor, que os epicureus e estoicos faziam, mas colocavam na conta de Paulo. Na verdade, essas duas escolas, epicureus e estoicos, elas expressam ainda hoje duas tendências do mundo, e eu gostaria que você entendesse isso. Porque uma das coisas mais bonitas na história, irmãos, é quando você vê que o homem é o mesmo,
que as tendências são as mesmas e que a solução para o homem é a mesma. Mudam os nomes, as tendências, o mercado deixa de ser concreto na praça pública e passa a ser virtual na internet, mas a questão é a mesma. O epicurismo foi criado por Epicuro de Samos, no século IV a.C., e é como um ateísta materialista. Ele dizia assim: já que não existe Deus, vamos aproveitar a vida. Para eles, o prazer era o sentido mais profundo que deveria reger a vida. Como não havia Deus e não havia a quem prestar contas, então simplesmente aproveite a sua vida. Se você tem vontade de comer muito, coma muito. Se você tem vontade de beber muito, beba todas. Se você gostaria de ter todas as mulheres ou todos os homens, sendo homem ou sendo mulher, deixe a coisa não ficar reprimida. Você ouve algum eco nos dias de hoje do epicurismo? É o mundo que você vive, é o mundo que eu vivo. Os estoicos iam na direção oposta. Os estoicos eram disciplinados. Desde que Zenão de Cítio criou essa filosofia no século III, a ideia deles é panteísta. Veja, um é ateísta, o outro é panteísta. Deus está presente em tudo. Mas o princípio universal que está presente em tudo é ordem. E aí, esta ordem é que faz com que toda disciplina e virtude humana se submeta a esta ordem universal. Se você me perguntasse hoje o que há de mais parecido com o estoicismo, eu diria o budismo. O budismo, que não é uma religião, é uma filosofia, porque nem crê que existe Deus, mas que existe uma imanência de Deus, uma força de Deus em todas as coisas. Diz que é pela abstração do prazer, de você não sentir ira, de você não sentir emoções fortes, de você não se incomodar com as sensações do dia a dia, que você alcança o nirvana. E o nirvana é o lugar onde esta força integradora de todas as coisas existe. Curiosamente, o mesmo ator de Hollywood, que troca de mulher a cada cena, se sente atraído pelo budismo, razão porque o budismo hoje é a religião que mais cresce entre formadores de opinião no mundo do show business. E aqui a gente vê a defragmentação do coração humano. Ele quer viver o prazer, mas ele quer alguma coisa que lhe dê ordem, mas alguma coisa, não alguém. Como Paulo escreve, eles se inculcando por sábio, tornam-se loucos e se rebelam contra o Criador. Rawson, um comentarista desse texto, diz que os dois princípios que regem epicureus e estoicos são o prazer e o orgulho. E para ambos, Deus simplesmente era um desconhecido. Em meio aos costumes dos gregos de filosofar com o homem, porque o homem era o centro da reflexão grega. Daí porque, quando eles chamam Paulo para o Areópago, eles estavam colocando Paulo no escrutínio para provar se era verdadeiro ou falso o seu pensamento. O anúncio de Paulo no meio daquela praça tem um foco. Ele reconhece a religiosidade deles por trás da filosofia, mas ele aponta a incoerência de supor que existe um Deus, mas não reconhecer esse Deus como o Criador. Ele anuncia que esse Deus é o Criador. Veja, este Deus que vocês adoram sem conhecer, este é precisamente aquele que eu vos anuncio. E se você for lá à frente do texto, você vai descobrir que Paulo anuncia esse Deus Criador. Veja, lá um pouco à frente, no verso 24, logo depois de ele dizer que aquele que eles adoravam sem conhecer é precisamente aquele que ele anuncia, qual é o anúncio que ele faz? Que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, o Deus que vocês desconhecem nas elucubrações filosóficas de vocês, precisa ser o Criador que vocês passem a reconhecer, porque Ele criou todas as coisas. Em segundo lugar, esse anúncio que faz toda a diferença, torna o Deus dos gregos, que é refém da religiosidade humana, em um Senhor soberano sobre tudo e sobre todos.
Talvez a coisa mais perniciosa da religião, inclusive essa que nós praticamos, se não tivermos atenção sobre ela, é quando nós queremos enquadrar Deus, que está para além de tudo aquilo que nós podemos imaginar, em ritos, em processos, em crenças humanas, em dogmas humanos, como os gregos faziam. Observe que, ao apontar para Deus como aquele que fez o mundo e tudo o que nele existe, e como consequência, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, Paulo vai ao cerne, ao centro do panteísmo grego, que era incapaz de distinguir o Criador de todas as coisas por Ele criadas. Veja, ele diz, em primeiro lugar, que esse Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Em segundo lugar, que Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E em terceiro lugar, ele diz que de todas essas coisas que existem, ou todos os seres humanos, Deus fez tudo isso de uma só pessoa, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que significa essas três afirmativas? A primeira delas é que Deus é transcendente. Não pode ser enquadrado por expressões religiosas restritas a santuários feitos por mãos humanas. Lembra de Salomão quando orou consagrando o grande templo de Jerusalém, uma das 7 maravilhas do mundo antigo? Lá em 1 Reis capítulo 8, verso 27, ele diz assim: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até a terra, os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. O profeta Isaías, posteriormente, na sua profecia, no capítulo 66, no primeiro verso, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Deus é transcendente, Ele é o totalmente outro. Ele não pode ser enquadrado na concepção religiosa, qualquer que seja, a não ser aquela que Ele mesmo revela na sua palavra. Quando Ele diz que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, Ele está dizendo que, além de transcendente, Deus é independente ou autossuficiente. Não a autossuficiência orgulhosa e vã que nós temos, mas a autossuficiência é porque nada ou de nada Deus precisa para ser quem Ele é, diferentemente de eu e de você, de mim e de você. Ele mesmo, diz o texto, é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E não pode ser servido por mãos humanas, não pode ser ajudada, a palavra aqui é terapia, não pode ser ajudada, não pode ser curado, não pode ser melhorado, porque Ele é o Deus independente, totalmente autossuficiente. Tanto é que quando diz o texto que Ele dá vida, Ele não usa a palavra grega bios, vida biológica, Ele usa a palavra zoe, que significa vida plena, completa, vida que emana do próprio Criador. Então, o anúncio que faz toda a diferença torna um Deus que era refém da religiosidade humana, e isso é o que afronta Deus na idolatria. É quando eu imagino que Deus tem essa cara, tem esse semblante, tem esse tamanho, tem essa forma, e faço um Deus que é invisível, transcendente, autossuficiente, completamente diferente de tudo que existe, como se algo pudesse ser comparado a Ele. A idolatria de um santo romano, a idolatria de uma ideia que torna-se Deus, são igualmente afrontosas a Deus. Porque tiram de Deus a transcendência, Ele é o totalmente outro, porque tiram de Deus a independência e a autossuficiência. E, finalmente, quando Ele diz que esse Deus é um Deus que estabelece limites para o homem, Ele diz porque esse Deus é um Deus soberano sobre o tempo e o espaço. Veja que expressão interessante. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos, o tempo, previamente estabelecidos. Nada supera o controle de Deus sobre os acontecimentos, porque Ele é soberano, e ao mesmo tempo Ele estabelece os limites da sua habitação, da habitação do ser humano. Ele controla o espaço. Para gregos, filósofos, estoicos e epicureus, isto era uma afronta. Dizer que quem mandava no raio não era aquele Deus que eles cunharam, a imagem e semelhança do pensamento deles, mas o Deus Criador.
que o Deus do tempo, Cronos, não era o Senhor do tempo. O Senhor do tempo era este Deus que Paulo estava dizendo que é o Criador de todas as coisas. Esse anúncio, portanto, que faz toda a diferença, tira Deus dos enquadramentos da filosofia e da religião para mostrá-lo como ele realmente é: independente, autossuficiente, transcendente, infinito em todas as coisas finitas, colocando sobre elas limites. E, finalmente, o anúncio que faz toda a diferença torna o Deus que é objeto da especulação humana em um juiz que julgará todas as coisas por meio do seu Filho amado. A pretensão humana de colocar Deus como um cadáver sobre uma pedra de um necrotério, abrir as vísceras de Deus e examinar como Ele é a pretensão de corações rebeldes. É Deus antes do homem que põe o seu olhar escrutinador sobre os intestinos espirituais do ser humano e julga não apenas aquilo que todos veem, comportamentos e palavras, mas julga aquilo que só Ele vê, motivações e intenções de coração. E é isso que Paulo diz. Olha, veja o argumento final do seu anúncio. Ele diz assim, que enquanto a filosofia grega havia feito de Deus um objeto de estudo e de especulação, descambando ora para o que Paulo chama de ignorância espiritual, representada pela estátua do Deus desconhecido, ora para a idolatria que tornava tudo ser Deus e Deus ser tudo em todas as coisas criadas, Paulo reposiciona Deus em seu anúncio. Ele diz assim, ora, ele está disposto a não levar em conta os tempos da ignorância, mas ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque além de não levar em conta e notificar, ele está dizendo que ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que Paulo faz é, em primeiro lugar, dizer que a anistia que Deus está dando aos homens nem pode ser chamada de anistia, nem sendo ampla, nem geral, nem restrita. Deus simplesmente não releva o ser humano. Ele oportuniza pela pregação daquele evangelho a oportunidade, a chance desse homem se arrepender. Ele está disposto a não levar em conta os tempos de ignorância, desde que haja arrependimento. Veja o que é que Paulo escreve agora aos Romanos em capítulo 1. Ele diz assim, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Ele mesmo criou. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos, vazios em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Fica tão claro que quando Lucas registra que Paulo falou, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, não significa que Deus não está julgando sobre eles. Ele está dizendo que agora é tempo de arrependimento, porque a ignorância passou. Se todos passavam a cada manhã e viam aquela estátua, e naquela estátua tinha uma expressão ao Deus desconhecido, a partir de agora, todos que estivessem o ouvindo, poderiam saber que esse Deus desconhecido existe, e é aquele que Paulo estava anunciando. É nesse sentido que ele fala que Deus agora está dispensando o tempo da ignorância, porque não há mais ignorância, uma vez que você conhece a verdade. Mas ele também diz que é preciso que, conhecendo a verdade, você tenha noção de que em toda parte, diante dessa verdade, os homens devem se arrepender. O arrependimento é a mudança de pensamento. O arrependimento não é um sentimento, uma emoção profunda que leva ao choro. A emoção é vertida para fora pela tristeza de alguém que se convence que estava indo numa direção e agora precisa mudar de direção. A palavra metanoia, mudança de mente, significa exatamente isso. Razão porque Paulo notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E aí ele chega
a começar a falar de Jesus. Porque esse arrependimento é para evitar que um dia, em que Deus vai julgar o mundo com justiça, aqueles que ali estavam ouvindo não fossem julgados com condenação por meio de um varão que ele destinou e acreditou diante de todos. A referência era Jesus Cristo, fica muito óbvio, porque ele diz que ele foi ressuscitado dentre os mortos. Paulo está falando do eschaton, ou do escatom, da escatologia, das últimas coisas, da consumação de todas as coisas. É curioso que talvez você não perceba como nos dias de hoje as pessoas cada vez mais falam menos, com menos temor, de que um dia o mundo vai se acabar e a gente vai se apresentar diante do Criador. É muito mais simpática a ideia de que você nasce, morre e renasce. Nasce, morre e renasce. Porque enquanto você nasce, morre e renasce, nunca haverá um dia em que o feito será chamado à ordem e o Criador dirá: para aí, agora preste conta da sua vida. Você entende agora por que pessoas muito inteligentes, aparentemente inteligentes, creem piamente numa força chamada Deus, e ao mesmo tempo que a vida nunca acaba, ela sempre se reencarna de outras formas. Você entende agora? É muito simples. É para não ter que reconhecer que um dia vai ter que se apresentar diante do Criador e juiz de todas as coisas. Concluo dizendo o seguinte: você já assistiu um filme cujo final parece frustrar suas expectativas? O filme vai indo bem, o roteiro vai indo bem, as cenas vão indo bem, aí de repente, quando você já está imaginando, gente, como é que esse filme vai terminar, aí ele acaba. Aí ele acaba assim, acaba mesmo. Acaba que você olha assim para a esposa ao lado, ou para alguém e diz assim: oxe, e acabou, foi? Primeira vez que eu li esse texto, eu tive essa sensação do filme que acabou antes da hora. Porque se você olhar direitinho, ele estava falando, e aí no versículo seguinte diz assim: quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram de Paulo, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. The end. E aí passou os créditos. Diretor de imagem. Aí você olha assim e diz: mas agora que estava ficando bom. Agora que era justamente a hora em que Paulo tinha vindo lá de trás, tecendo o seu argumento, argumentando, costurando daqui, desfazendo daqui, construindo para cá. E aí, quando ele vai dar o bote e dizer: pois agora eu vou dizer o nome desse, que é o Deus desconhecido, é Jesus Cristo. Aí ele diz assim: pera, conversa, rapaz, ressurreição, está louco, vamos embora. E o outro disse: depois a gente viu. Não é inusitado que quando a coisa chega em Jesus, duas reações normalmente acontecem. Ou as pessoas escarnecem, ou as pessoas adiam ter que se confrontar com a pessoa de Jesus. Jesus disse que ele era a pedra angular, a pedra de tropeço. Você pode falar de Deus como você quiser. Se você disser aos seus amigos: olha, Deus é muito bom, ele vai dizer: é mesmo. Deus me dá uma oportunidade de vida, ele diz: dá. Rapaz, Deus é quem dá saúde, ele diz: dá. Se você falar sobre Deus de maneira assim, bem generalizada, ele vai concordar com você. Agora, quando você chega e diz assim: e esse Deus se tornou carne, habitou entre nós, o nome dele é Jesus Cristo, e ele veio para que você se arrependa dos seus pecados, confie nele e seja salvo dos seus pecados. Isso aí não. Por que será? Bom, a psicologia explica que a verdade que mais incomoda é a que mais incomoda. E a verdade que mais incomoda é que Jesus Cristo é esse Deus. Será que Paulo fracassou nesse anúncio? Em que medida o seu anúncio fez toda a diferença, como eu prometi demonstrar nesse sermão, se apenas Dionísio, Dâmaris e alguns poucos creram no que Paulo falou, e a grande maioria escarneceu e foi embora? Deixa eu dizer uma coisa para você: será que você também fracassa quando lá na faculdade, no trabalho, na vizinhança,
estabelece o seu ponto de vista e você diz, olha, porque eu creio, logo eu penso assim, e as pessoas não querem ouvir, escarnecem de você ou adiam esse confronto sobre a verdade, será que você também fracassa? Eu tenho a impressão que você, talvez porque acha que você está pregando a si mesmo, você fracassou se as pessoas não acreditarem em você. Afinal de contas, é meio esquisito, né? Quando você crê numa coisa com tanta firmeza e você compartilha com a pessoa, tipo assim, um remédio que fez bem para a sua dor de cabeça, e a pessoa diz, não, mas eu prefiro esse outro. E você até se sente meio rejeitado, né? Porque afinal de contas, você achou que a mensagem era você, mas a mensagem não é você. E o resultado da mensagem não diz se a mensagem é mais verdadeira ou menos verdadeira. Porque a palavra que Paulo faz é um anúncio. Um anúncio compra quem quer, aceita quem quer, crer quem quer. E isso não está no seu controle. Eu gostaria de dizer para você, rapidamente, 3 razões porque Paulo não fracassou e você também não fracassa. A primeira delas é porque sempre vai haver uma Dâmaris, um Dionísio e alguns poucos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o cristianismo nunca foi religião de multidão. E todas as vezes que foi religião de multidão, enfraqueceu. Como um suco concentrado que você coloca água e vira um ponche, como a gente chamava lá em Campina Grande. E entre um suco concentrado e um ponche, é melhor você ter um suco concentrado. Segundo é que o propósito do anúncio não é necessariamente convencer e converter a todos, mas honrar e glorificar ao Deus verdadeiro e a seu Filho Jesus, exaltando o seu lugar central e soberano. É um eixo que você estabelece que faz todas as coisas girarem ao seu redor. Se alguém quer esse eixo, muito bem. Se alguém não quer essa coluna, paciência. Essa série de mensagens quer dizer exatamente isso. Porque você crê, você anuncia. Porque você não pode deixar de anunciar o que você crê. Mas alguém que não crê ou não aceita o seu anúncio, além de orar e continuar anunciando, resta muito pouco a você fazer. De modo que eu gostaria de lhe dar algumas aplicações. A primeira é que não é possível se conformar e ficar passível com o estado de uma humanidade decaída espiritualmente, ainda que cada vez mais evoluída em termos de tecnologia e condições de vida. Paulo se indignou. Seria muito bom que você se indignasse de vez em quando. Não precisa esbravejar, mandar o povo para o inferno, falar alto. Mas se você vai se acomodando lá no ambiente de trabalho, tudo é certo, e você vai se acostumando com isso. Daqui a pouco você vai estar prostrado diante do altar do Deus desconhecido, sem perceber. E aí o sal que deixa de ser sal se torna insípido, e sal que se torna insípido, lá na Roma Antiga, era jogado nas vias públicas para ser pisado. E essa é a razão, porque talvez a sua influência no seu lugar de trabalho, no seu estudo, é porque você já não salga mais nada, todo mundo gosta de você. Não que o crente precisa ser alguém que o pessoal odeia, mas é esperado que eles o odeiem. Jesus foi quem disse isso. Se fizerem isso com o Senhor, imagine com os servos. Não precisa ser confrontador, precisa apenas ser capaz de anunciar e se indignar com a realidade das pessoas que estão desonrando o Criador. Eu costumo dizer que crente, costumo dizer sobre pastor, mas eu aplico para você, que crente que quer fazer concurso de popularidade todo dia que acorda de manhãzinha, não vai chegar a lugar nenhum. Pastor não tem que ser bonzinho, crente não tem que ser bonzinho no sentido de que todo mundo gosta dele porque ele não mexe com ninguém. A Bíblia diz, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos. Conformar-se é você pegar uma água e colocar numa forma, mas crente não é água, crente é sal. Ele transforma aquilo que é colocado. Se ele assume a forma do seu lugar, ele deixa de fazer a diferença. A segunda aplicação é que a necessidade de falar para pessoas diferentes nos leve a levar a abordagens diferentes. Viu que Paulo pregava na sinagoga, mas pregava na praça também? Nós estamos hoje começando um semestre de escola bíblica dominical. Qual é a ideia de uma escola bíblica dominical? É fazer você se empaturrar de conhecimento, e conhecimento não. É colocar a espada do Espírito e ensinar você a como esgrimir essa espada do Espírito. Para que se você estiver na sinagoga, você fale como alguém que precisa falar na sinagoga. E se você estiver na ágora, na praça, você fale como alguém que precisa falar na praça.
E terceiro, o testemunho não determina a sentença do juiz. Por isso, ninguém é responsável pelo que os outros e o próprio Deus vai fazer com aquilo que você testemunha para eles. Fale daquilo que você sabe, daquilo que você tem ouvido, daquilo que você tem visto da parte de Deus. Entregue-se ao Espírito Santo e deixe o restante com Deus. Se poucos ou muitos frutos vierem, é com Deus. Se salvação ou condenação será o resultado final do seu testemunho, para alguém ou para alguns, é uma questão de Deus resolver e agir com cada um. O seu é de anunciar a verdade, que faz toda a diferença, porque você se crê, logo anuncia que há um só Deus. Creio, logo anuncio que há um só Deus. Que essas verdades possam estimular o seu coração a ver a grande proposta do que significa você crer e você anunciar. Eu vou falar um pouquinho mais na aula inaugural, vocês vão ter que me ouvir mais 1 hora. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, e eu encerro com ela. Eu estou plenamente convencido que aquela dificuldade que muitos de nós dizem ter, de testemunhar do Evangelho para as pessoas, tem a ver com falta de credibilidade e de autoridade. As pessoas sabem o que você faz. Elas flagram as suas mentiras. Elas conhecem as suas contradições. Razão porque é muito fácil falar para um desconhecido, mas para alguém que convive com a gente no ambiente do trabalho e do estudo, a gente se sente desautorizado. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Porque senão você pode chegar ao fim de mais 1 ano, já passou 1 mês, com a constatação de que você não anunciou para ninguém a verdade que você crê e que pode salvar a pessoa. Porque se você parar um pouquinho e fizer um inventário de 2018, eu não vou nem perguntar quantas pessoas você conseguiu trazer para Cristo. Eu vou só perguntar a quantas pessoas você anunciou como Paulo anunciou. Nós vamos ter que baixar a cabeça envergonhados e dizer assim: 1, 2. Que Deus nos dê graça e misericórdia e nos abençoe num anúncio que faz toda a diferença. Amém.